Antes de você escutar esse áudio, se inscreva no canal e dê um like para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Elogio aos quatro temperamentos, Dr. Ítalo Marcilli, capítulo 5. O fleumático. O temperamento fleumático é a articulação das características fria e úmida, simbolizado pela água. É próprio do indivíduo que aparece na comunidade, nos relacionamentos, na sala de aula, carregando em si uma certa presença envolvente, típica de seu elemento. Quais são as mais marcantes características da água? Uma delas é a frieza, que tem as qualidades do repouso e da permanência. Ela não tende à expansão ou ocupação de espaço. Como sempre temos alertado neste livro, a compreensão simbólica das realidades associadas aos temperamentos exige uma constante e atenta observação da natureza. Basta segurar um copo d'água para notar que a água reage à menor perturbação. Se o copo balança, a água se agita. Se fica firme, a água tende ao repouso. Não há um princípio de movimento na água, mas uma natureza que responde ao estímulo exterior. A água é, portanto, um símbolo da estabilidade renovada, diferente da terra, que é uma estabilidade de repouso ou estabilidade por excelência. A água nos comunica um ciclo. Para que seja realmente compreendida, a água precisa ser observada num certo movimento. Mesmo parada, a água como que anseia por movimento, e aliás, em total repouso, vira um caldo de sujidades, apodrece, converte-se em lodo. A natureza real da água é um tipo de movimento. O rio conflui ao mar. Este não é um movimento próprio, mas ao contrário, indica que a água está sendo puxada ou empurrada para alguma coisa. Para ser compreendida, a água precisa ser analisada como um elemento carente de movimento. O rio corre vencendo obstáculos, a eles se conformando, para enfim desaguar no mar. O espelho d'água arde sob a ação do sol, evapora para ser nuvem, e as nuvens, ao estarem como que maduras, precipitam-se na forma de chuva e retornam para o seu curso. A poça de água de uma chuva transitória rapidamente some. Quando pensamos em água com um esforço de espírito e com senso de identificação, chegamos a considerar algo que não obedece a leis, que não é dócil a qualquer sorte de manipulação. Da terra pode-se erigir uma edificação, uma estrutura, seja uma caverna ou um castelo de areia. O fogo pode ser produzido pela mão humana, que fricciona gravetos e produz calor. A terra e o fogo são, portanto, manipuláveis e obedecem a um ordenamento. A água, por sua vez, não possui tal natureza, escorre pelas mãos e não se deixa conduzir contra sua vontade. A água não some enquanto o fogo se extingue. Quando parece desaparecer, transforma-se em vapor e volta, mais cedo ou mais tarde, ao velho curso. O fogo, por mais portentoso que seja, e por mais que devaste sem piedade, sem submeter-se a nenhum limite, inevitavelmente se apaga. Pode-se dizer que a água, entre os elementos, é aquele que se pode chamar selvagem, um elemento que não obedece a leis e não pode ser represado por muito tempo. O famoso ditado popular, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, guarda uma sabedoria antiga. Na escala do longo prazo, a água sempre vence, inclusive o que parece o mais sólido dos elementos, a terra. Ou a represa evapora e a água move-se para longe, ou pouco a pouco há de infiltrar a pedra pacientemente até a primeira rachadura, que será o sinal da vitória certa. A água sempre vence e permanece. A água submetida ao fogo de um enorme incêndio parece derrotada, mas tornada em vapor continua viva no ar, e até a condensação devolvê-la ao seu estado original. O fogo consumirá todo o combustível finito
e em algum movimento vai se extinguir. A água, porém, continua. É por essas características que se pode considerar a água como o princípio da vida. Representa esta realidade tanto para a mentalidade cientificista quanto para a perspectiva simbólica. Para os cientificistas, é sinal de vida, porque foi na água que se formou o primeiro conjunto de proteínas que deu origem às formas vitais elementares. A tese evolucionista chega a considerar que a primeira forma de vida complexa foi aquática, e o animal debutante teria sido o peixe, seguido dos anfíbios e répteis. A vida vem da água, não há dúvida, porque a água não morre, tem consistência e permanência. Além de frio, também possui princípio úmido. Ao mesmo tempo em que tende a permanecer, envolve e ganha as formas necessárias para a própria subsistência. É, por assim dizer, antifrágil. Outros elementos também sempre permanecem, como o ar e a terra, enquanto o fogo, o elemento mais fato, sempre se extingue. Porém, o ar permanece de forma dispersa e se esvai. A água sempre volta ao leito do rio e dali para o delta que encontra o oceano. O seu modo de permanência é concentrado e maleável. Eis a natureza da água. Geralmente, é a impassibilidade da água que se atribui ao temperamento, mas sua habilidade adaptativa e viva como que convocação para que os fleumáticos não sejam passivos diante da vida. Assim, a ideia de possibilidade, a qual os observadores preguiçosos sempre tentam associar ao fleumático, não terá sentido. Grandes nomes da humanidade foram fleumáticos. Foram homens que puderam revisitar o ciclo da verdade várias vezes e retirar dali grandes contribuições. Sujeitos capazes de estar nas profundezas e nas alturas sem perder a própria natureza. Apesar de sua aparência mutabilidade, jamais as diferentes formas alteraram sua natureza profunda. Graças a isso, suportam estar em ambientes dispares sem se desconfigurarem, sem pagar o tributo de uma traição à própria personalidade. Tal característica é própria do temperamento fleumático. O temperamento fleumático é selvagem, ainda que na maior parte dos casos não pareça. É um temperamento que admite várias formas sem perder o rosto, a natureza, o princípio da unidade. Por ser dotado de característica fria de contração e úmida de envolvimento, quando aparece pode se manifestar das mais variadas formas. O fleumático aparece como uma presença de água, e a água sempre tem, ou quase sempre tem, uma natureza de envolvimento. A umidade da água simultaneamente tende a envolver e se deixar envolver. Quando um fleumático recebe uma informação, um trauma, uma notícia alegre ou notícia de um término, de um luto, de uma morte, vai naturalmente se deixar impactar, mas o efeito prolongado daquela experiência tende a não permanecer na mesma forma. A água não guarda a forma, mas o sabor, o cheiro, fica uma memória conceitual da impressão que recebeu. A água por si mesmo é insípida, inodora e incolor, porém, ao contrário, com outros elementos, toma para si o cheiro e o sabor deles. A água recebe e guarda sem incorporar a forma original daquilo que absorveu. Guarda como que apenas uma notícia. Assim é o indivíduo fleumático, que apesar de não ter o elemento seco, ainda assim é capaz de contrair e conter algo e extrair dele de algum modo a sua informação. Comparemos, por exemplo, as reações de um melancólico e de um fleumático diante da notícia de um término de relacionamento. O primeiro, ao recebê-la, fica com uma forte impressão que há de durar por muito tempo, enquanto o fleumático, na mesma situação, não ficará marcado prolongadamente pelo fato bruto do término, mas seguirá impressionado pela experiência num sentido geral.
Não restará nele a forma do término, mas um conjunto de impressões dispersas do significado de um término de namoro. Os fleumáticos são favorecidos, por isso, a desenvolverem uma notável capacidade intelectual, desde que seja trabalhada, pois conseguem extrair um conceito de um evento concreto. O melancólico poderá descrever claramente o que foi o seu término específico, mas o fleumático capta, com o passar do tempo, uma realidade mais abrangente e abstrata implicada no término. Não sentirá falta de um ex-namorado específico, mas de um companheiro. Sentirá falta de algo, indicado por um sabor que ficou na água. Consegue, portanto, debruçar-se sobre um conceito e nele refletir. Esse movimento interior também inclui riscos. Se pais fleumáticos, ao se relacionarem com um filho fleumático, permanecerem por demais no mundo das abstrações, os efeitos ou consequências de atos concretos podem tomar uma forma excessivamente mental, o que pode gerar confusões. O filho pode se sentir incompreendido, não pela característica seca do colérico e do melancólico, mas sim pelas características úmida e fria que envolvem sem permanecer. Tudo permanece apenas no tempo em que estão juntos, em que a demanda está presente, e quando a impressão se desfaz, aquela forma some. O fleumático carece da capacidade de reminiscência real do melancólico. Tal capacidade é vantajosa em momentos de crise, pois a absorção conceitual e envolvente pode facilitar a orientação. Em momento de caos, guerra e conflito, é bom ter um fleumático ao alcance, porque a informação que o penetra gera perturbação devida, enquanto logo ele volta à calma, como a superfície da água retornando ao repouso para extrair do evento o seu sabor ou conceito. Num relacionamento amoroso, o fleumático pode envolver, mas não tem facilidade em dar soluções, por lhe faltar estrutura. Isso pode conduzi-lo a uma tendência à fantasia, a aventuras que não vão permanecer por muito tempo, por falta de uma base sólida. Não há nem energia dinâmica do colérico, que faz as coisas progredirem, e nem a firmeza e a solidez do melancólico. É importante ao fleumático estar sempre atento às questões de cultura, disposto a desenvolver alguma faceta intelectual. É saudável expor-se a circunstâncias em que seja obrigado a promover soluções, eventos, etc., para que uma estrutura externa ao seu funcionamento temperamental seja capaz de dar-lhe subsistência. Entregue aos seus próprios impulsos, tende sempre a selvageria do ciclo ou para a calma despreocupada da qualidade fria, sem dar fundamentos para o que almeja. Se for capaz de cultivar a inteligência, o fleumático prosperará, porque este é o campo na qual tem mais facilidade. O natural do fleumático é não se deixar abalar pelas pressões do ambiente. Mesmo em meio a conflitos, é capaz de extrair da experiência caótica abstrações e conceitos. Não se afeta ou reage imediatamente, porque sua sensibilidade não perturba a ação, antes promove a transformação da experiência bruta em notícia conceitual. Se um fleumático ingressa no campo da intelecção e da inteligência, com o tempo será capaz de captar o conceito de muitas coisas e se orientar no mundo a partir dos mesmos conceitos, tornando-se mais livre da dependência do impacto do mundo sensível, como é o caso do temperamento sanguíneo. Portanto, o fleumático é capaz de escrever grandes tratados, obras de filosofia, teologia, etc., porque não fala somente das coisas sensíveis, mas da verdade das coisas que capturou. O fleumático não se confunde com os estímulos do ambiente o tempo todo. O ambiente o atinge, o afeta, mas ele só retém o sabor, como algo que se misturasse na água. Um sabor, um cheiro, um aroma,
ou numa só palavra, conceito. Diante das 4 posturas espirituais, a saber, a presença ou virtude, a esmola, o jejum e a oração, o fleumático guarda uma analogia com o jejum. É nesta prática que encontra sua connaturalidade, pois o jejum se associa tradicionalmente ao domínio das paixões. Esses movimentos da alma, desejos de fazer certas coisas, perturbações, ânsias de comer ou dormir, etc. Vontades que deslocam um homem do seu eixo. O jejum é uma espécie de símbolo unitário de todas essas paixões, pois quem entra na 4ª ou 5ª hora do jejum é dominado pelo desejo único de comer, isto é, a prevalecência da fome. Tal fenômeno se assemelha à capacidade da água de reunir toda a sujeira, todo o pó disperso que são as paixões e reduzir tudo a uma mesma massa passível de controle. A abstração, por assim dizer, de todas as paixões numa paixão única e obsedante permite que o seu princípio de funcionamento seja compreensível. Eis o princípio do jejum. Se alguém for capaz de dominar a fome, dominará todas as outras paixões. A prática do jejum nos submete a uma única paixão que sempre prevalece, que surge subitamente e facilmente pode ser gerada. E o tomo simbolicamente como representação do próprio conceito da paixão, de modo a manipulá-la para o controle de todas as outras paixões. É muito difícil criar um incômodo na coluna, uma tosse ou dor no dedo. É difícil criar o incômodo do sono, que só vem em hora própria, e quando vem, diferentemente da fome, não deixa lugar para outro impulso ou pensamento senão o de dormir. Já a fome é fácil de criar, basta não comer, sendo possível, inclusive, levá-la até o limite da morte. A fome é uma dor complacente, passível de suportar até o limite final, por isto se presta de maneira prática como símbolo de domínio das paixões. Portanto, quando alguém pratica o jejum, domina simbolicamente todas as outras paixões. Tal como a água reúne toda a farinha dispersa para formar a massa do pão, ou a poeira no chão imundo que a água concentra e produz como resultado a limpeza, a água limpa porque absorve e reúne. Eis o princípio do jejum. O fleumático, praticante do jejum, será capaz de dominar melhor suas dispersões e, pela connaturalidade do seu temperamento com a prática, tenderia a um melhor domínio de si mesmo, porque o jejum promoveria aquilo que tem de melhor, as qualidades de concentração e envolvimento, ajudando-o a não se confundir mais com aquilo que o impacta. Deixaria de confundir-se o que é natural da água e potencializaria a estabilidade do intelecto, que implicaria numa estabilidade biográfica. Ao praticar o jejum, estabilizaria as paixões e, portanto, sem ser perturbado por elas, logo seria capaz de exercer o que tem de melhor, a criação de conceitos a partir da experiência bruta, primária e cotidiana. A prática do jejum oferece essa vantagem para todos, mas harmonizar-se especialmente com o temperamento fleumático. É da maior importância ao fleumático dar atenção ao jejum, que pode dirigi-lo a um desenvolvimento biográfico mais perfeito. A água é o elemento selvagem, que não termina e se transforma. A um só tempo, as pretensões antagônicas de movimento e calmaria na água que marcam a tensão vital do fleumático. A vida não pode ser desmerecida, ao contrário, deve ser cultivada. Se a água permanece parada, apodrece. O fleumático, portanto, a partir do cultivo intelectual e das práticas exteriores, como atividades físicas ou a imposição de metas pessoais, tomará posse de sua própria natureza, que é a natureza da água, o movimento cíclico permanente.